Estamos de volta com o nosso Barra Juntos. É uma série de vídeos da Igreja Batista na Barra Funda. Esse é o 6º vídeo e nós queremos sugerir para vocês, em família, para que vocês possam fazer um culto em casa, recheado de oração, com gratidão e petição a Deus, recheado com música, e hoje nós queremos sugerir uma música talvez nova para a maioria de vocês. A música se chama aqui Prazer é Confiar, do Grupo Concerto, e nós também queremos sugerir que o encontro de vocês em família seja recheado da Palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth, a história de Noemi. Ruth também, mas mais a história de Noemi. Eu quero lembrar vocês de que nós estamos aprendendo um período da história do povo de Israel em que eles viviam um ciclo em relação ao relacionamento deles para com Deus, e era um ciclo de desobediência. Então vinha um sofrimento, eles clamavam o socorro de Deus, e Deus vinha com livramento normalmente por meio de um juiz ou de uma juíza, e o povo tinha um período de paz e depois o ciclo começava tudo novamente. Hoje nós finalizamos esse nosso período dos juízes na nossa série, e eu quero deixar aí um insight para aquilo que vai acontecer nas nossas próximas reflexões. O período dos juízes, eles ainda não têm rei, e daqui a pouco o povo vai pedir para Deus um rei para governar a nação. A nossa família de hoje vivia no território de Israel, mas por causa da fome, a família de hoje vai para a terra de Moabe, que não é o território do povo de Deus, o povo de Israel. No final da história, aqui também tem fome, portanto, a família retorna para a terra de Israel, e esse é um resumo da história do livro de Ruth, pensando nos territórios. Eu quero apresentar para vocês a estrutura familiar de Noemi e Ruth, onde é que elas encaixam. Portanto, eu fiz aqui um rascunho que é a árvore genealógica de Noemi, mulher então bolinha, casada com Elimeleque, um homem quadradinho. Tinham 2 filhos, Malom e Quilion, 2 homens, quadradinho, sendo que Malom se casou com Ruth, Quilion se casou com Orfa. Lembrando que tanto Ruth quanto Orfa eram mulheres moabitas que moravam num lugar que não era do povo de Israel. Quando essa família estava lá morando na terra de Moabe, acontece em épocas diferentes uma tragédia, que foi Elimeleque morrer, Malom e Quilion também. Ou seja, os 3 homens dessa estrutura familiar morreram, restando apenas as mulheres, sendo Noemi, Ruth e Orfa. Noemi resolve voltar para onde ela morava no território de Israel, então ela despede as suas noras num cenário muito comovente. E com muito choro, Orfa decide voltar para sua família, para os seus costumes, para os deuses que ela servia, mas Ruth faz um juramento de amizade muito, muito bonito para sua sogra Noemi. Ruth diz: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu também vou. Onde a senhora morar, eu também vou morar. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu também vou morrer. E que o Senhor me castigue se somente a morte não nos separar. O cenário de Ruth prometendo fidelidade a Noemi e ao Deus de Noemi, que é o nosso Deus, é um cenário muito comovente, é muito bonito, é uma fidelidade de amizade muito, muito significativa. Acontece que quando a Noemi e Ruth retornam para o território de Israel, o texto vai dizer que Ruth se casa com Boaz, e eles têm um filho chamado Obed, que é pai de Jessé, que é pai do rei Davi. Obed, ele foi criado por Noemi, ele foi criado pela sua avó. E a história conta que as mulheres chamavam Noemi da mulher feliz,
Mas Noemi dizia: eu não sou feliz porque eu passei fome, eu não sou feliz porque eu era estrangeira, eu não sou feliz porque eu perdi o meu marido e os meus filhos. No final da vida de Noemi, ela retorna a ser a feliz, e as mulheres chamavam Noemi de a mulher feliz por causa do casamento de Ruth com Boaz e porque Noemi pôde adotar e criar o seu neto Obed, que foi muito melhor do que se ela tivesse 7 filhos, por exemplo. Eu quero concluir o nosso vídeo de hoje pensando no antes e depois na história de Noemi e Ruth, que eram pessoas que sofreram com muitas dores, com muitos traumas, por causa da perda, por causa da fome, porque elas passaram por um processo de dor profunda, de trauma profundo, e os filhos e a descendência delas são muito importantes, que vão culminar na história do rei Davi, que vai culminar na genealogia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero te desafiar a pensar um pouco nas suas dores, nos seus traumas, que talvez não envolvam a fome ou a morte ou ser estrangeiro numa terra, mas eu gostaria que você desse um nome para a sua dor, o seu trauma, e que você fizesse uma oração sobre essa dor e esse trauma. E aí eu gostaria que você fizesse um estudo no livro de Ruth, capítulo 1 e capítulo 4, e comparasse a história do antes e depois na história de Noemi e na história de Ruth. E que essa história seja inspirativa para você nesse tempo que nós estamos vivendo de distanciamento social, e que Deus abençoe a sua vida e que você volte a ser o feliz, a amada ou amado.